O Inconfidências hoje está na Casa Bernardi para entrevistar a magistrada Suzete Magalhães, ministra do Superior Tribunal de Justiça. Mineira do Cerro, no Vale do Jequitinhonha, a magistrada Suzete Magalhães é formada em Direito e Letras. Juíza federal, atua em diferentes órgãos públicos em mais de 30 anos de profissão. Desde 2012, é ministra do Superior Tribunal de Justiça. Ministra Suzete Magalhães, muito obrigado por ter aceito o convite do Inconfidências e vir até aqui falar com a gente hoje na Casa Bernardi, a quem nós agradecemos pela cessão do espaço. Seja muito bem-vinda. Pois não, Jonathan, é um prazer estar aqui entre mineiros e para falar das coisas boas de Minas. Vamos começar pensando um pouco na justiça. A senhora tem mais de 30 anos de história no direito e teve a oportunidade de passar por diferentes instituições em diferentes instâncias, o que te dá uma visão diferenciada, no mínimo, da justiça brasileira. Como é que a senhora percebe o nosso cenário atual? Houve algum momento em que se cobrou tanto da justiça, em que se ficou tão em cima dela? Bem, o que se pode perceber é que, notadamente a partir da Constituição Federal de 1988, pode-se afirmar, sem medo de errar, que a sociedade brasileira descobriu o Poder Judiciário. Isso por quê? Porque essa Constituição trouxe consigo vários direitos novos outorgados ao cidadão. E, além disso, estamos vivendo um momento de reconquista da convivência democrática. Todo esse cenário convergiu para aumentar essa demanda por justiça, pelo judiciário, na sociedade brasileira. E é importante reconhecer, é preciso reconhecer que neste cenário o judiciário brasileiro não estava preparado para enfrentar uma demanda deste porte. Basta mencionar que, segundo as últimas estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, Justiça em Números, que foi veiculado em 2014, o Brasil tem hoje, o judiciário brasileiro tem hoje em tramitação, segundo dados de 2013, naquela ocasião, mais de 95 milhões de processos. E esses números foram evoluindo de tal sorte que hoje, sem dúvida, o judiciário brasileiro tem cerca de 100 milhões de processos em andamento. E a estrutura judiciária não está preparada para enfrentar demanda de tal porte. E, além disso, há outros fatores, que colaboram para que o judiciário não seja capaz de responder a essa demanda. Felizmente, há cerca de 15 dias, nós tivemos a sanção do novo Código de Processo Civil, que traz algumas novidades com vistas a agilizar a prestação judicional. Mas, a par disso, sabemos todos, as leis por si não bastam. É preciso que a sociedade brasileira, e de modo muito especial, os operadores do direito, trabalhem de modo diverso. É preciso que o judiciário busque outras alternativas de solução de litígio que não precisam ser necessariamente através do processo formal. A experiência tem demonstrado que a mediação, a conciliação, mesmo a arbitragem, tem trazido uma justiça efetiva, rápida, como a sociedade brasileira tem cobrado. E, infelizmente, é preciso reconhecer, nós todos, operadores do direito, fomos ensinados, nas nossas escolas de direito, nos meios acadêmicos, a litigar. É preciso que as nossas escolas de direito passem a ensinar os seus alunos a conciliar. A senhora está agora no Superior Tribunal de Justiça, depois de passar por vários lugares, como mencionei na pergunta anterior. A senhora consegue destacar algumas experiências ou uma experiência dessa sua trajetória que foi extremamente relevante para o seu exercício hoje no STJ? Para mim, foi uma experiência muito singular. Estar judicando no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, notadamente quando exercia a presidência desse tribunal. De 2006 a 2008, eu estive na presidência desse tribunal, de 2004 a 2006, na corregedoria do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, oportunidade em que tive uma experiência riquíssima, extremamente rica, em que eu pude conhecer o Brasil, nos seus mais diversos quadrantes,
as diferenças e as disparidades deste Brasil, do norte, do Acre, do interior da Amazônia, né, a Minas Gerais, ao Tocantins. As diferenças regionais são muito grandes. E neste período, o que marcou muito a minha vida foi um trabalho que eu pude realizar quando, na presidência do tribunal, eu me dediquei muito à questão de procurar soluções alternativas para a resolução de litígios. E naquela ocasião, eu trabalhei em 2 grandes projetos de conciliação, projetos de conciliação nas áreas previdenciária e assistencial, e também na área de contratos de mútuo vinculados ao sistema financeiro de habitação, firmados nas décadas de 80 e 90. E um outro aspecto no qual eu trabalhei, que me gratificou muitíssimo, foi no sentido de aproximar a Justiça Federal da sociedade brasileira. E isto foi possível fazer, notadamente no norte do Brasil, com a Justiça Itinerante. Nós realizávamos, e o Tribunal realiza até hoje. Começamos nesta ocasião, em 2006, e o Tribunal continua a realizar os juizados federais itinerantes, fluviais. Há regiões do norte do Brasil onde não há estradas, só se alcança através do rio ou através de aviões. Então, nos estados do Amapá, do Amazonas, nós conseguimos que os governos estaduais nos cedessem embarcações que desciam os rios, desciam o Amazonas, iam parando nas comunidades ribeirinhas. Nesses barcos havia procuradores do INSS, procuradores da União, defensores públicos, havia um oficial do registro público, que a grande maioria dessas populações é uma população invisível para o Estado brasileiro, população que não tem sequer um documento de identidade. Então, para que eles pudessem postular esses juizados itinerantes, antes de tudo, era preciso que eles se tornassem cidadãos, pessoas perante o Estado. Então, o oficial de registro civil emitia o documento e, após isso, eles litigavam. Então, foi algo que me gratificou intensamente, porque foi a justiça vencendo grandes distâncias, levando o judiciário federal até os confins do nosso território, ali naquela região amazônica, nas fronteiras da nossa pátria com a Colômbia, com o Peru, onde a justiça formal não alcançaria. A justiça federal, até então, era considerada como uma justiça elitista. Ela estava, então, situada apenas nas capitais. E, a partir de então, com iniciativas legislativas, ela se expandiu, né? Hoje temos a Justiça Federal localizada em várias cidades do interior, inclusive em Minas, né? Minas que, naquela ocasião, quando aqui saí, há 20 anos atrás, Minas tinha 17 varas. Hoje há 65 varas, né? Minas hoje, inclusive, justifica e faz jus à criação de um Tribunal Regional Federal aqui sediado. Tem movimento processual suficiente para tal. Basta mencionar que quase 50% do movimento processual do Tribunal Regional Federal da Primeira Região é originário de Minas. A senhora citou a aproximação e a distância do judiciário com a população. A Fundação Getúlio Vargas publicou no final do ano passado uma estatística que diz que 32% dos brasileiros apenas confiam na justiça, ou seja, 68% não confiam na justiça brasileira. Que leitura a senhora faz desse cenário e que tipo de proposta, e uma senhora já até citou, pode ser feita para que essa imagem de desconfiança mude? Bem, penso que aquele cenário que eu lhe relatei, do aumento da demanda pelo Poder Judiciário que ocorreu a partir da Constituição Federal de 1988, é um aumento benfazejo. Isso é sinal de que estamos vivendo um momento de exercício da cidadania. Mas, evidentemente, eu disse que é preciso meia-culpa nisso. Nós que somos do Judiciário temos que admitir que o Judiciário não se encontrava, a máquina judiciária não estava preparada para enfrentar essa demanda. E essa demanda excessiva pelo Poder Judiciário, com excessiva judicialização da vida, isso trouxe consigo, é natural, um elevado congestionamento,
da máquina judiciária e uma elevada morosidade. Passou a haver uma natural morosidade na entrega da prestação jurisdicional. E tudo isso trouxe consigo como reflexo esta crítica severa da sociedade brasileira em relação a esse poder. O tempo tem mostrado que o judiciário só nada pode fazer, né? É preciso que haja legislação adequada que lhe permita enfrentar essa demanda. Uma crítica que se faz é a da burocracia. Burocracia em decorrência da quantidade de processos que o tribunal recebe e das minúcias de cada um desses processos. Há alguns anos sugeriu-se dobrar o número de ministros no STJ, uma proposta que não foi muito bem aceita. E aí começaram perspectivas diferentes sobre como resolver o problema específico do STJ, que é desse volume de processos. Essa solução passa por uma gestão melhor da entrada e da triagem dos processos? Bem, eu me referi à demanda do judiciário de modo geral. Sim. Mas já que vamos falar de STJ, vamos mencionar. O STJ foi instalado em 1989. Naquela ocasião, ele tinha exatamente 6.103 processos em andamento. Pois bem, hoje o STJ tem em andamento 387 mil processos, pouco mais que isso. Para demonstrar a expressão, a magnitude dessa demanda, proporcionalmente, basta ver o que registra o Justiça em Números, editado pelo CNJ em 2014. Registra-se nessa publicação que a carga de trabalho do STJ é pesadíssima, é a expressão literal usada pelo Justiça em Números, o que representa, em média, para cada um dos seus 33 ministros, exatamente 21.600 processos. Temos usado, o STJ tem algumas súmulas impeditivas de recurso, porque a ideia da Constituição, quando criou o STJ, é que ele fosse o guardião da interpretação da legislação federal, mas não que ele fosse uma terceira instância. A Justiça de primeiro grau e os tribunais de segundo grau têm que ser valorizados. A sua decisão tem que ser valorizada porque colheram a prova. O Tribunal de segundo grau é o último tribunal que examina fatos, que examina prova. É preciso que eles sejam valorizados. Então, é preciso sim que a legislação crie óbices, crie filtros para que chegue uma demanda menor ao STJ, para que ele possa melhor exercer a sua função. Qual é a sua função constitucional? É uniformizar a interpretação da legislação federal para todo o Brasil. Uma função importantíssima e que vem sendo prejudicada em função desta demanda enorme que lhe tem chegado a cada dia. Isso prejudica que cada ministro possa se debruçar como deveria, com a devida atenção, sobre as grandes questões nacionais que ali aportam. E foi para esse fim que o STJ foi criado. A senhora foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Regional Federal da primeira região. E uma das poucas ministras do STJ, são 6 ao todo. Isso no momento em que se discute muito o papel da mulher, o espaço da mulher nas posições de poder. Como é que a senhora avalia, já com toda essa trajetória, o espaço da mulher no judiciário brasileiro? Bem, foi a partir da década de 60, mais precisamente do século passado, que começou a se expandir a escolaridade feminina, né? E naturalmente, como decorrência dela, a mulher começou a ganhar, a mulher brasileira começou a ganhar e ocupar lugar em espaços restritos de poder. Sabemos que tudo isso demanda, evidentemente, uma mudança cultural. E qualquer mudança cultural, ela demanda tempo, né? Não se pode esperar, não se há de esperar que em uma geração essa mudança ocorra. Mas, felizmente, ela já vem ocorrendo, notadamente no âmbito do judiciário. E eu acredito aqui, o judiciário recruta os seus magistrados mediante concursos públicos. Concursos públicos nos quais se exige, normalmente, um elevado conhecimento técnico, né? Que demanda anos de estudo, anos de dedicação à ciência do direito. E, a partir de então,
as mulheres brasileiras conseguiram ingressar no poder judiciário e têm desempenhado bem a sua função, né, o seu trabalho. Mas em se falando de mulher, presença de mulher em tribunais superiores, eu não poderia deixar de falar numa questão de justiça da ministra Ellen Grace. Fomos, para minha honra, presidente dos tribunais na mesma ocasião. Era ela, de 2006 a 2008, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu presidia naquela ocasião o TRF da primeira região. E estabelecemos uma grande parceria. Basta mencionar que ela iniciou no Supremo Tribunal Federal a implantação do processo informatizado. Na mesma ocasião em que eu também introduzia o processo virtual, o TRF da primeira região. E, para minha honra e honra do TRF que eu integrava naquela ocasião, o primeiro recurso extraordinário digital que chegou ao Supremo Tribunal Federal e que foi distribuído e decidido no Supremo Tribunal Federal, na gestão da ministra Ellen Grace, foi egresso do Tribunal Regional Federal da primeira região e eu o admiti. Um grande passo para o judiciário brasileiro. Ministra, para nós concluirmos, Minas Gerais sempre teve papel de destaque na política no Brasil e também, não só nas decisões, mas no processo no judiciário brasileiro. Para citar um dado do STJ, são 4 ministros mineiros, seria a segunda maior bancada, por assim dizer, somente atrás de São Paulo. Como é que a senhora avalia a contribuição do Estado para o Poder Judiciário brasileiro? Bem, Minas é um estado, se diria um estado quase nação, né? Minas é um estado que tem legado, a história diz isso, tem legado ao país figuras exponenciais, notadamente na área do direito. Mas basta mencionar os inúmeros ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Egressos de Minas Gerais. Remontando a um passado ainda um pouco remoto, eu quero aqui mencionar, eu sou originária de Cerro, nasci naquela terra abençoada, e o Cerro deu ao Supremo Tribunal Federal 3 grandes ministros, o ministro Pedro Lessa, o ministro Edmundo Lins e o ministro Sayão Lobato. O ministro Pedro Lessa foi um dos maiores ministros daquele tribunal. Ele contribuiu num período de turbulência política muito grande. Ele contribuiu para evitar muitos arbítrios, porque ele a sua atuação foi marcante para desenvolver no Supremo Tribunal Federal a chamada teoria brasileira do habeas corpus, na proteção do direito de liberdade física, né? Depois disso, vários mineiros ilustres dignificaram aquela nossa Corte Suprema, o ministro Vitor Nunes Leal, o ministro Sepúlveda Pertence, o ministro Carlos Mário Veloso, hoje a ministra Carmen Lúcia, de tal sorte que Minas tem levado figuras expressivas dos tribunais superiores. No que diz respeito ao STJ, Minas já teve uma expressão muito grande naquele tribunal. Já chegamos a ter naquele tribunal 11 ministros. Às vezes ministros que nasceram em Minas, estudaram em Minas e o destino os levou para outros locais, mas nascidos em Minas. Mas já tivemos ali 11 ministros mineiros e a expressão de Minas naquele grande tribunal tem diminuído, infelizmente tem diminuído. Temos hoje 4 ministros mineiros. É preciso que Minas recupere o seu espaço, o espaço que lhe é devido naquele grande Tribunal da Cidadania. Porque o STJ não é um tribunal apenas nacional, ele é um tribunal da federação. E como tal, ele deve refletir na sua composição os estados federativos. Minas, um estado importante como na sua expressão geográfica, na sua expressão política, merece efetivamente ter no Tribunal da Cidadania uma composição maior. Estou lá há 2 anos e meio e o que eu posso dizer, cheguei ali com apoio irrestrito de Minas Gerais. Por isso mesmo, eu posso afirmar sem medo de errar, que eu não cheguei sozinha àquele tribunal, porque comigo chegaram meu querido estado de Minas Gerais, os meus amigos mineiros e o seu povo. Com certeza, para minha honra, estou ali a representar, evidentemente, o povo brasileiro, porque o STJ é um tribunal nacional, um tribunal da federação, mas de um modo muito especial.
Estou ali a representar Minas Gerais, esse grande estado, um estado quase nação, e no qual se sabe que a liberdade aqui é considerada essência, né? Ministra, muito obrigado por essa conversa, por essa entrevista. Foi um prazer conversar com a senhora, conhecer a senhora e desejo muito sucesso no seu trabalho no STJ. Pois não, foi uma satisfação estar aqui, conhecê-lo e mais do que nunca, como disse o ministro, falar de Minas, deste grande estado, quase nação, minha querida terra natal. Muito obrigado. Pois não. Para você que nos acompanhou até agora no Inconfidências, fica também o nosso agradecimento. Nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.